Certo, podes começar. Pois. Então, viva a todos. Eu e a Cledir gravamos esse vídeo da aula de culinária, né? Porque para garantir realmente essa aula, aqui a internet não está muito bem fiável, então passamos para você, Paula, e pode iniciar com o vídeo e depois nós falamos acerca daquilo que nós fizemos. Ok, certíssimo. Ora, compartilhar. Só um pouquinho. Ok. Só um pouco. Já estão a ver? Estão a ver a tela? Respondam. Tá, Diego, obrigada. Boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui junto com a Nathalie para mostrar para vocês as conservas. A gente escolheu as conservas por ser uma parte bem importante do nosso dia a dia, né, para melhorar a nossa condição da flora intestinal e também porque é muito gostoso comer O conserva. volume está abaixo. Então, Foi subir ou não? nós escolhemos a conserva de repolho picante e a conserva de nabo com natô. Eu vou ensinar para vocês a conserva de repolho e depois a Nathalie ensina a de nabo com natô. Para essa conserva vamos usar meio quilo de repolho, já pesei meio quilo, tem uma folha aqui que eu não cortei ainda, o restante está cortado, né? E eu vou mostrar como corta essa. 15 gramas de gengibre, ou uma colher de sopa dá mais ou menos 15 gramas. Uma pimenta dedo de moça. Aqui nós temos uma outra pimenta que não é a dedo de moça, mas é uma pimenta suave também, que a Nathalie guarda seca. Nós vamos usar esta. Quem não tiver a dedo de moça vai ver qual que vai usar, mas a dedo de moça é a mais indicada, né? E um dente de alho, né? Então a gente vai cortar, além disso, mais uma colher de sopa de sal, ou então 12 gramas e meia, que significam 2,5% de sal. Ou seja, 2,5% de 500 gramas são 12 gramas e meia. Ou uma colher de sopa rasa. Recapitulando, meio quilo de repolho, 15 gramas de gengibre ou uma colher de sopa, uma pimenta dedo de moça, um dente de alho e 12 gramas e meia de sal, ou 2,5%. E o repolho a gente corta assim. A gente tira o talo para ficar a folha bem fina. Depois a gente corta o talo diferente. Eu vou mostrar aqui. Nós vamos cortar mais ou menos em pedaços de 6 a 7 centímetros aqui, ó. Vou aqui para mostrar, vamos fazer assim. Esse nós vamos aproveitar aqui. E aqui. Aqui onde está mais grosso, que tem um pouco pedacinho do talo, eu vou cortar um pouquinho mais fino, tá? E depois eu vou cortar 1 centímetro. Esse é o nosso corte. Aqui. E aqui também. Ele está mais ou menos o mesmo comprimento, então eu vou deixar o mesmo. Se fosse mais comprido, eu cortaria no meio aqui, mas não precisa. Então, vamos cortar bem fininho para ficar similar à folha, ó. Olha só.
pouquinho mais fino. E aqui já começa 1 centímetro de novo. Então, nós vamos misturar o sal. Vamos reservar um pouquinho de sal para botar no final, ó. Vou deixar uma partezinha aqui. Vamos mexer bem. E aí, vamos prensar. A gente prensa e deixa 12 horas prensado no sal. Depois, a gente espreme para tirar o excesso de líquido. E só depois é que a gente vai pôr o alho, o gengibre e a pimenta, né? Cortadinhos bem fininhos. E aí a gente deixa prensado, a gente espreme, tira a água fora e deixa, e põe a pimenta, o alho, o gengibre. E aí deixa mais 6 horas prensado. E aí a conserva tá pronta, é só guardar na geladeira. A gente espreme novamente, se sobrar um pouco de líquido. E aí coloca num vidro e coloca na geladeira. Você tem essa conserva para usar vários dias ou até talvez 2 semanas, 3 semanas, dependendo da conservação. Ó, o sal que a gente põe em cima é para proteger a conserva. Se entrar algum bichinho, alguma coisa que querer, né, chegar na conserva, o sal está protegendo. De qualquer forma, a gente vai cuidar, vai cobrir, né, vai prensar, mas tem um sal por cima. E como o sal é mais pesado, ele desce, né? Então, toda a conserva, sempre a gente toma cuidado de colocar um pouco de sal em cima. A gente arruma bem direitinho e depois a gente prensa. Existem umas prensas especiais para conserva, mas quem não tiver, usa um prato bem ajustadinho, né? Ou uma outra bacia que encaixe bem direitinho. Aqui nós vamos usar o prato bem apertado e vamos colocar o peso. O peso deve ser de 3 a 4 vezes do peso da conserva. Então, nós vamos colocar aqui uma pedra além dessa bacia, que deve aqui estar dando umas 4 vezes o peso do repolho, porque isso tudo deve dar quase 2 quilos. Tá? E vamos deixar aqui. Depois a gente volta e mostra, né, para vocês o corte do gengibre, do alho e da pimenta e o restante do processo. Bom, voltamos aqui com o nosso repolho já prensado, né? Ele soltou bastante água, ó. Né? Já está 12 horas prensado. E agora nós podemos fazer a segunda parte, que é colocar o gengibre, o alho e a pimenta, que eu tenho que cortar bem fininho, pode ser em tirinhas e pode ser em cubinhos. Quem consegue fazer tirinhas bem fininhas, pode fazer em tirinhas. Quem não consegue, então corta em cubinhos, que fica menorzinho.
misturado. Agora nós vamos colocar uma pitada de sal. E vamos acrescentar no repolho depois de espremido. Agora eu vou tirar a pedra, vou espremer e vou acrescentar. E aí nós vamos deixar mais 6 horas de molho, assim, prensado no sal, agora com os temperos. Olha, o repolho daqui é mais seco, mas ainda assim tem bastante água. A gente tira a água agora, porque aí o tempero vai ficar no repolho e não vai ficar no caldo. Se a gente não tira esse caldo, quando a gente põe o tempero junto, depois o tempero vai embora no caldo. Assim, ele vai ficar aqui. Ela fica bonita e gostosa. Muito cheirosa essa conserva. Todo mundo vai gostar. Pode fazer. Até aqueles que têm dificuldade de comer comida mais natural, né, vão gostar dessa conserva. E aí a gente vai prensar de novo. Né? Vamos deixar mais 6 horas aqui prensadinho no sal. Bom, estou eu aqui de novo, né? Agora passou mais 6 horas e nós vamos tirar a conserva de repolho picante. Que cheiro. Olha só. E agora a gente já pode colocar ela no vidro. Agora a gente espreme mais um pouquinho. Se tiver algum caldinho, a gente ainda tira esse caldinho, ó. Tá? Agora não sai mais muito. Né? Nós vamos botar num vidro para guardar na geladeira. Essa conserva aqui, olha, ela dura umas 2 semanas na geladeira, gostosa. Então, é bem prático a gente ter conservas. Né? Conserva de folha, conserva de raízes, conserva de legumes. Essa de repolho é muito versátil. Muito recomendada. Eu me lembro que Dona Bernadette recomendava até para quem tinha problema de flatulência, né, comer uma colher dessa conserva aqui na refeição. Inclusive para as mães, né, que tinham, os bebês tinham gases, né? Então a mãe comia a conserva. Beleza, né? É isso aqui. E aí a gente guarda na geladeira. Eu queria mostrar mais uma coisa para vocês, bem prática aqui. Quem tem dificuldade e faz pouquinha quantidade, pode pôr num vidro assim e aí usar como peso, né, para fazer a conserva. Em vez de usar pedra como eu fiz, pode usar um outro vidro, né, que caiba dentro desse vidro. Certo? Não é no caso dessa, porque essa já está pronta, mas se você for fazer uma quantidade pequena, pode usar essa estratégia, que fica bem prático. Boa tarde, então eu vou apresentar para vocês a conserva de nabo com nabo. O nabo pode ser o nabo francês, ou aqui na França nós temos um nabo diferente do que vocês no Brasil. Né? É esse nabo aqui, um pouco roxo nessa parte.
Eu aqui tirei um pouco da pele porque ela estava levemente amarelada. Então, mas quando ele está bem bonito, não se tira nada, porque os nutrientes que você vai encontrar na pele do nabo, né, é muito bom, muito importante também de comer. E vocês no Brasil têm o daikon, que é muito bom para fazer essa conserva. Quando você utiliza o daikon, você pode cortar um pouco mais grosso, mais fino, desculpe, mais fino, né? 2 milímetros, em setoras de 2 milímetros. E o cabu, que é um nabinho bem mais doce e tempo, macio, você pode cortar um pouquinho mais grosso, 3 milímetros até talvez 4, mas conforme a qualidade do nabo ou do daikon que vocês encontram, vocês podem adaptar o corte com uma certa diferença de 1 milímetro, 1 ou 2. Então eu aqui vou cortar em setores de 2 milímetros, cortar pela metade e depois em 4, num quarto. E vou fazer setores de 2 milímetros. Eu vou dar as quantidades para 400 gramas de nabo. Eu vou utilizar 150 gramas de natto orgânico, né, produzido aqui na França. O natto é feito à base de soja fermentado. É muito rico em proteína, em vitamina C, muito bom para o microbiota e para estimular o sistema imunitário. Então essa conserva é preciosa mesmo. E vou continuando cortando esse nabo. Para, então, 400 gramas de nabo, 150 gramas de natto e 14 gramas de sal. gramas que equivalem a uma colher de sopa bem cheia. Agora eu vou então misturar por partes o sal no nabo, né, para que seja bem distribuído. Eu estou já sentindo a água saltar, né, do nabo. Ele é bem suculento. Eu vou deixar um instante assim e depois eu vou já mexer o natto para puxar os fios, né? Ele tem uma goma assim bem viscosa e a gente vai misturando para puxar esses fios e depois misturaremos o nabo a esse natto. Você pode ver, né, os fios que ele está formando.
Agora vou ver se tem muita água no nabo, eu vou dispensá-la. E vou misturando ao natô, o nabo. Se por acaso o nabo, como dizer, dá muita água, você pode, dispensando essa água, você vai também dispensar um pouco de sal. Então você pode acrescentar só levemente na preparação do nabo com natô, uma vez que você fez essa mistura, né? Eu vou mostrar para vocês o quanto de água que o nabo soltou. Então essa água eu não vou juntar. Mas, contando bem, como são 2,5% de sal em relação à quantidade, ao peso do nabo e do natô, aqui eu tinha 14 gramas de sal. Na realidade, teria que dado 13,75, se os meus cálculos são exatos. Então, eu já tenho um pouquinho mais de sal, daí eu não vou acrescentar. Uma vez que essa mistura esteja bem feita, né? Eu vou pôr um prato por cima. Há um detalhe também interessante. Você põe o natô, que vai fazer uma goma viscosa, diretamente na travessa que você vai utilizar para fazer a conserva. Assim você como dizer, você utiliza realmente bem toda essa goma do natô, não? Porque fica melhor assim. Eu vou pôr por cima essa pedra, né? Você pode pôr, ela deve pesar 500 gramas. E vamos deixar aqui para 12 horas, né? Se o tempo estiver muito quente, você pode pô-lo na geladeira, né? Fica mais segura para fazer essa conserva, mas aqui o tempo não estando muito quente como para vocês lá no Brasil, eu vou deixar fora. E aqui então eu tenho já o natô, a conserva de nabo com natô pronta, né? Vocês podem ver. Infelizmente não dá para provar, mas ela é super saborosa. Aproveitem. Muita grata. Obrigada, foi muito bom. Nathalie, queres falar agora? Liga o microfone, por favor. Já está, vocês estão ouvindo? Sim, estamos a ouvir. Então, bom, eu espero que todos podem ter assistido ao vídeo, né, que funcionou bem para ouvir e acompanhar cada passo das receitas que foram feitas. Nós escolhemos essas receitas porque elas estão bom, relativamente simples, né? São conservas de curtas durações também. Elas se mantêm 2 semanas, ver mais, dependendo como elas estão feitas, elas podem durar um pouco mais na geladeira, mas sempre tendo muito cuidado quando a gente vai utilizar para
como dizer, pegar a parte necessária e repô-la, o resto bem guardado na geladeira. As conservas fazem parte da nossa alimentação diária. Na elaboração de um cardápio, elas são importantes porque elas ajudam muito na assimilação, né? No fim da refeição, elas dão algo de satisfatório também, apesar, eu vou deixar depois a Clédia falar, porque a parte mais técnica, vamos dizer, ela vai acrescentar detalhes que são muito importantes, mas eu já, como dizer, mesmo depois de um dia onde você come um pouco de sobremesa, finalizar com a conserva é interessante, porque ela vai dar uma satisfação e cortar essa vontade de talvez comer um pouco mais. Ela realmente tem uma coisa assim que é muito interessante para finalizar. E eu vou deixar a Clédia acrescentar mais elementos em relação a essas conservas. Boa tarde a todos. Eu acho que, assim como eu, a Nathalie tem todas as informações importantes sobre as conservas, né? Mas o que eu poderia dizer para vocês? Que uma das coisas que eu gosto sempre de dizer é que Dona Bernadette dizia assim, a conserva a gente deve comer um pouquinho a cada dia, porque ela é como o nosso fermento no pão. O fermento a gente põe só um pouquinho para o pão crescer. Nessas conservas vão estar ali micro-organismos que vão ajudar, né, a nossa flora intestinal, e vai ter também enzimas que já são produzidas, porque essas bactérias, esses fungos que tem nas conservas, né, fungos eu digo assim, na produção, por exemplo, do miso, do shoyu, leva fungo também, né, mas nessas outras que a gente fez e mostrou, a maior parte são bactérias que predigerem o alimento para nós, né? E produzem muitas riquezas, muitas enzimas, que vão não só ajudar a gente a assimilar o alimento, né? Essas enzimas vão ajudar na digestão, como também vão fazer parte, né, da nossa flora intestinal. E, atualmente, a gente vê muito problema de intestino, né? E essas conservas são muito estratégicas, né, para melhorar a condição da nossa flora intestinal. A gente sabe que a maioria das inflamações, a maioria dos problemas de saúde estão relacionados com o intestino, né? Se a gente não cuidar do intestino, a gente não vai conseguir cuidar dos problemas de saúde. Não sei se tem alguma coisa mais que a Nathalie queria colocar, depois a gente pode responder também perguntas. Então, só posso dizer que realmente aqui na França ou em outras partes, outros países estão recomendando muito a lactofermentação, que é uma forma diferente, mas a Dona Bernadette nos mostrou muito a conserva mais a partir do sal, e como dizer, de uma forma, a lactofermentação ela é feita com uma salmoura, né? E aí, então, a gente tira o máximo, ela é mais seca, a forma é realmente bem diferente, mas o sabor também. E eu vi uma anotação há pouco, quando eu falei de dispensar o suco do nabo, né, que foi extraído, se pode ser utilizado para pôr numa sopa, enfim, pode utilizá-lo com certeza, porque ele é rico também em nutrientes, mas tomando cuidado na quantidade de sal que tem, depois reajustando, dá para utilizar, sim.
Uma outra coisa é que a maioria das conservas, elas ficam mais ou menos nesse 2,5% de sal. Essas conservas, nabo com natô, rabanete, né, cabu, conservas rápidas. Conservas de mais longa duração, normalmente vai mais sal. E alguns legumes, por exemplo, algumas folhas, como por exemplo a mostarda, que é picante, leva um pouquinho mais de sal, talvez 3,5% até 4% de sal em alguns casos. E também outra coisa que a gente viu muito no Satori, as mães fazendo conserva com menos sal, né? Algumas até com 2%, para poder dar para as crianças, né? Então, essa acho que é uma informação boa. Na lactofermentação, bom, a gente não está mostrando, né, receitas de legumes lactofermentados, mas vai uma salmoura feita com sal também, tem uma proporção muito importante de ser respeitado para que essa lactofermentação pode se produzir do melhor. E com o tempo ela vai trabalhando, né? E você pode guardar meses uns legumes lactofermentados, mas realmente numa conserva, como falou a Cledir, dependendo daquilo que nós queremos, a proporção dos vegetais e do sal é rigorosamente importante para que haja um resultado bom naquilo que nós queremos fazer. Os lactofermentados, elas são, talvez elas durem um pouco mais, né? Elas são um pouco mais ácidas, né? Porque elas são feitas na água. Então, assim, a acidez acaba controlando a produção de micro-organismos. Então, assim, depende também, cada pessoa tem que experimentar, né? Se tem pessoas que são um pouco mais young, que talvez dê certo essa conserva lactofermentada, né? Então, eu acho que é um espectro que a gente precisa estudar muito, desenvolver muito ainda a fermentação e aproveitar bastante, né, o que tem acumulado do professor e da dona Bernadette, principalmente da dona Bernadette em relação à fermentação, a conservas. Não estou escutando, Paula. Obrigada, meninas. Querem dizer mais alguma coisa para finalizar? Nós poderíamos falar bastante, só que para falar, por exemplo, da lactofermentação, teríamos que aprofundar já esse assunto, aprofundar as receitas e as apresentar. Mas, por enquanto, vamos ficar aí. Exato, A quem gente sabe numa responde próxima. perguntas depois, se for o caso. Exato. Sim. Muito obrigada pela vossa participação. Muito grata também.